Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão de todas as manhãs. São 6 horas, 5 minutos. 6 horas, 5 minutos, tempo bom. Tempo hoje está tranquilo, graças a Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua e para a minha vida nesta manhã. Momento em que eu estava meditando aqui na palavra do Senhor e orando pela madrugada, porque buscando a Deus, esse mês de setembro é o aniversário da minha mãe. Minha mãezinha vai fazer quase 100 anos. No documento parece que é 94 anos, mas eu vi contar uma história verídica, eu creio, que meu pai, falecido pai, morou em Mutum, no estado de Minas, Procrânio, por ali afora. E meu falecido tio Juarez, ele teve lá naquela região para procurar a respeito de família, documentação. E eles falaram que quando meu avô foi levar minha mãe para registrar que eles moravam na roça, ela já estava bem grandinha, uma menininha grandinha já, que deveria ter 4, 5 anos. Então, baseado nisso, a gente calcula que a minha mãe deve estar beirando 100 anos, né? No documento dela é 93 ou 94, tem hora que a gente se perde nisso aí. Ela é de 1932, dia 12 de setembro de 1932, e eu tô orando para ver se Deus aprova a minha ida lá, né? Pra gente cantar um parabéns para ela dia 19, dia 19. Então a gente tem que orar para ver se é de Deus a gente ir, né? É uma distância um pouco longa, são praticamente 12 horas de viagem de carro, né? E Deus proverá para nós aí. A gente está passando por um momento difícil, né, no nosso país, algo que nós vamos até orar daqui a pouco. Nós vamos estar orando a respeito do nosso país, né? Às vezes a gente acompanha algumas notícias e a gente às vezes fica um pouco assim triste com alguns acontecimentos, mas nós esperamos no Senhor. Nós esperamos no Senhor. A palavra de Deus diz que o soberbo Deus conhece de longe, né? Então nós precisamos de orar. A igreja precisa de se posicionar para orar. A igreja precisa de tomar posição de oração, jejum, para que o nosso país venha cair nas mãos do Senhor, né? Que nós não venhamos cair nas mãos de inimigos que querem fazer de nós escravos e destruir, né? Mas Deus me deu uma palavra aqui em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, eu vou ler alguns versículos aqui e fazer um pequeno comentário. Você fica atento para você receber aquilo que é para você e aquilo que não é para você. A Bíblia diz assim: não julgueis para que não sejais julgados. Quer dizer que se nós julgar, nós vamos ser julgados pelo julgamento que nós fizer. Não compete a nós. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados,
E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. É sério. Porque vês tu o argueiro que está no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? E o 5 é tremendo, esse versículo 5. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então, aleluias, e então verás claramente para tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Sem comentário aqui dos primeiros versículos, porque aqui merece um comentário muito bacana, uma exposição, fazer até uma exposição dessa palavra, né? O versículo 5 chama nós de hipócrita, nós que julgamos. Aqui está falando para a gente conseguir tirar primeiro a trave do nosso olho. Infelizmente, irmãos, nós estamos vivendo num meio de uma sociedade que só sabe julgar. Não importa se tem defeito ou se não tem, mas quer julgar. Julgar é errado. Fazer jus da vida do outro, apontar o dedo para o outro. E nessa situação, eu não estou nem falando no meio de evangélicos, não, é no meio da sociedade mesmo. Agora, no meio do evangélico, que a Bíblia, ela faz um relato a respeito do meio evangélico, isso nós trazemos para nós cristãos, porque se nós examinasse a nós mesmos, todo santo dia, ao deitar, ao levantar, nós ainda assim não conseguiríamos tirar os defeitos que nós temos. Defeito disso, defeito daquilo, que eu não vou aqui apontar defeito, mas eu mesmo posso até pegar as palavras de apóstolo Paulo, que diz: miserável homem que sou, cheio de pecado, cheio de rapina, as vestes salpicadas, porque pensamos, analisamos, pensamos mal, pecamos, e aí a gente quer apontar, quer julgar o irmão, quer julgar a pessoa. Nós, às vezes nós queremos ser juiz para condenar o irmão porque ele fez isso, porque ele fez aquilo. Eu já contei aqui em alguns vídeos vários testemunhos de pessoas, irmãos, que perderam o cargo, que foram defamados por o outro ver uma coisa e falar. Às vezes a pessoa nem está fazendo aquilo, o outro fala, vê e fala. O olho maligno, aquela mente doentia, aquela mente maligna que condena o irmão, né? Que pensa mal do irmão, quer derrubar o outro, quer puxar o tapete do outro, por causa, às vezes, de cargo na igreja, de posição na igreja. Irmãos, que coisa feia. Eu falo dentro da igreja, de uma parte eu trago para esse meio, porque eu vivo no meio dos evangélicos. E eu vejo cada situação do irmão querer te puxar o tapete do outro, né? Querendo fazer nome em cima do nome do outro, fazendo jus, né? Às vezes a gente vê o pastor trabalhando de uma forma bacana e o irmão doido para que o pastor saia da igreja, para que ele não fique na igreja. O pastor só presta para ele se pegar ele e colocar lá no púlpito
sentado lá como pastor. O sangue de Jesus tem poder, irmãos. Se a pessoa soubesse um cargo pesado no ombro, o ai de Deus na palavra, na Bíblia, com respeito a pastor, é muito sério. Eu mesmo sento lá em cima porque eles deixam lá, que eu por mim, eu saio de lá, não quero sentar, eu quero sentar lá no meio do povo, ficar na minha, adorando a Deus, como diz o pastor um dia lá, entrega os seus 2% para o Senhor. E a palavra aqui é muito séria, irmãos. Estou até com vontade de falar dessa, assim, versículo por versículo. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgares serás julgado. Essa transferência de julgamento aqui, irmão, tá transferindo ela para o nosso Deus, o juiz dos juízes. Porque aqui está falando, né? Para nós não julgar, para nós não ser julgado, porque da maneira que você mede seu irmão, Deus fala, a Bíblia fala sobre os olhos altivos. Olho altivo é esse mesmo que mede a pessoa de baixo em cima. Existe um ditado que hoje você vale pelo que você tem. Se você tem dinheiro, você vale alguma coisa. Se você não tem, você não vale nada. Só que para Deus é diferente, irmãos. Para Deus, se você tem dinheiro e for humilde, de coração puro, você serve para Deus. E se você não tiver dinheiro nenhum e for humilde de coração puro, você tem o mesmo valor do milionário que tem dinheiro. É a mesma coisa. Para Deus, Deus não faz acepção de pessoa. O homem é que faz. O homem, se eu tenho um cargo, se eu tenho dinheiro, principalmente a gente vê isso no meio evangélico também, lá nas igrejas grandes. Se você tem um cargo, se você tem dinheiro, você tem uma posição melhor. Se você não tem, você fica lá no cantinho do banco, lá como se fosse um Zé Ninguém, mas lá no fim das contas, no dia do trono branco, a coisa vai pegar. A coisa vai pegar. Então essa palavra aqui serve para mim e para você, irmão. Não julgueis, não julga não. Não faz menção do que você pensa do irmão, não. Esse negócio da gente pensar. Você olha o irmão, você vê uma atitude do irmão ou da irmã, você quer medir ele pela atitude que ele fez ou que ele deixou de fazer. A obrigação tua e minha é orar. Se eu vejo alguma coisa na vida da irmã ou do irmão que eu acho que não está certo, ore por ele. Ora por ele, pede a Deus para que ele venha a ser segundo o coração de Deus. Tenha um coração puro e um espírito inabalável. Não faz julgamento pelo que você vê, pelo que você pensa, né? Outro dia uma pessoa virou e falou assim, numa escrita para mim, que ela não concorda o que eu faço, pelo que eu faço. A pessoa falou, escreveu, não tem raiva de você, não tem ódio, não tem mágoa, só não concordo pelo que você faz. Eu estava analisando, irmãos, é complicado você medir a vida de um missionário, de uma pessoa que vai para lá e para cá, né? E eu estava analisando, porque quem conhece a gente é só a gente mesmo. E, na verdade, a gente vai dar conta para Deus. Eu vou dar conta para Deus. Eu estou na Bahia, eu estou no Espírito Santo, e cada lugar que eu vou, procuro uma igreja, ajudo a pregar o evangelho, se tiver visita eu ajudo a fazer, procuro estar no meio de pessoas boas. Isso eu estou falando o que eu faço, né? Não fico atrás de vagabundagem, porque eu sei que o meu preço, aquilo que eu fizer, eu vou dar conta daquilo que eu fizer diante de Deus, né? Então, eu
sei o que eu faço. E aí eu fico analisando a pessoa julgar o outro, né? Eu não concordo com o que você faz. Irmãos, ninguém tem nada a ver com o que o outro faz, né? Às vezes a pessoa viaja para lá e para cá, mas será que aquele que está julgando no pensamento, não concordo, ajuda com alguma coisa? Paga uma gasolina, paga uma passagem, talvez a pessoa está sendo levada pelo Espírito de Deus e a pessoa está se levantando contra Deus. Porque quando você se levanta contra uma pessoa que está fazendo a obra de Deus, você está se levantando contra Deus, né? Não ata a boca do boi que debulha, a palavra diz assim. Então é algo que eu estou aqui fazendo assim uma análise aqui, tipo uma ilustração, mas é verídico. Não julga não, irmão. Não julga para você não ser julgado, que você vai pagar um preço. A gente vai pagar um preço. Olha pelos seus defeitos. O problema é que o diabo hoje em dia ele tá cauterizando os olhos, a mente da pessoa, e a pessoa acha que é perfeito. Ah, eu sou cristão e sou perfeito. Eu só faço bem, eu ajudo todo mundo. Isso é obrigação nossa. A Bíblia fala que quem pode fazer o bem e não faz está pecando. Isso é obrigação da pessoa, fazer bem. Mas aí acha que eu sou casado ou eu sou não sei o quê, e aí começa a julgar o outro, a fazer julgamento. Isso é muito sério, irmãos. Quantas línguas você não já matou? Porque a língua é um membro do corpo tão perigoso que já matou famílias, já destruiu famílias por causa da calúnia que você levantou, por causa de um falso testemunho que você já levantou. Pensa que você vai pagar um preço. Você vai pagar um preço. Você que está desejando que o pastor saia da igreja, você que fica orando contrário, você vai pagar um preço, irmão. A conta vai vir. A conta vai vir e quando ela vem para arrebentar. Medita nesse salmo, nesse Mateus capítulo 7. Leia ele do 1º até o versículo 5 e faz uma análise. Se Deus me permitir, amanhã eu quero fazer um comentário mais, trazer algumas experiências a respeito disso, porque é importante, irmãos. Talvez eu quero até parar de fazer vídeo, porque, né, tem tantos vídeos na internet de palavras, de momentos, né? Então, mas hoje eu senti de Deus de fazer, e que você que vai ouvir essa palavra, fica com ela. Olha para você mesmo, examina você mesmo da cabeça à planta do pé. Se você achar que você deve fazer alguma coisa, você tira primeiro o arqueiro, conserta a sua vida. É isso que a palavra está fazendo. Conserta a sua vida, conserta seus procedimentos, conserta a sua fala, conserta seu jeito de pensar, conserta você primeiro. Quando você conseguir consertar você mesmo, e se ajeitar 100% de acordo com a palavra de Deus, né, aí sim você tenta tirar os arqueiros do olho de alguém. Se isso vai acontecer, eu duvido muito, tá bom? Vamos orar pelo nosso país, porque nós estamos aí num momento que está nas mãos de Deus. Aquilo que acontecer é porque Deus vai permitir, né? Senhor nosso Deus e Pai, Pai querido, nessa manhã eu quero entregar a vida do meu irmão, do meu amigo, da minha amiga. Eu quero colocar diante do Senhor, Pai, principalmente a minha vida. Que o Senhor, como esquadrinha o pensamento, o coração, os rins, Pai querido, que o Senhor venha lavar minhas vestes salpicadas nesta manhã. Pai querido, para que eu possa olhar para dentro de mim mesmo, Pai querido, e procurar a ser uma pessoa
totalmente, 100% direcionada pelo Senhor. Pai querido, olha pela vida desse irmão, dessa irmã, dessa pessoa, Pai querido, que tem apontado o dedo, que tem julgado, que tem feito, Papai querido, coisas que eu sei que não te agrada. Meu Deus, liberta a mente dessa pessoa que está na igreja há tantos anos, Pai, 20 anos, 10 anos, 15 anos, e julga e fica julgando e fica apontando o dedo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, tem misericórdia, Pai. Liberta a mente desse irmão, dessa irmã. Primeiramente a minha mente, Pai, o Senhor liberta. Liberta a tua igreja na terra e levanta a tua igreja a orar e jejuar, porque nós estamos em momentos difíceis, Pai. Meu Deus, nós te pedimos por essa causa que está acontecendo no nosso país, esse julgamento, Papai querido. Pai querido, entra com providência, o Senhor é Deus, o Senhor é juiz dos juízes, o Senhor sabe o que é certo e o que é errado ali naquele lugar, Pai. O Senhor não deixa nada passar, joga por terra toda trama de Satanás, Pai, todo espírito de perseguição, todo espírito de vingança política, Pai, o Senhor joga por terra. O Senhor toma nas tuas mãos, Pai querido, aqueles que estão ali de frente no STF, Pai querido, fazendo julgamento às vezes, Pai querido, que não provém de ti, mas o Senhor é Deus poderoso na terra para reverter qualquer tipo de situação, Pai. Toma nas tuas mãos o nosso país, não deixa nós cair nas mãos do comunismo, Pai. Esse espírito de engano, a tua palavra diz que é para nós orar pelo nosso presidente, e nós oramos, Pai. E o Senhor conhece o deitar e o levantar. Pai, toma nas tuas mãos, Pai. Dá-nos um dia de paz. Dá-nos uma quarta-feira abençoada, totalmente direcionada pelo Senhor. E se for da tua vontade, Pai querido, eu ir no aniversário da minha mãe de 90 e tantos anos, Pai. Que o Senhor venha prover todas as condições e que haja paz na minha família ali dentro daquela casa, Pai. Que todo espírito de contenda, de confusão, de fofoca, de disse-me-disse ali dentro da casa da minha mãe, o Senhor joga por terra, o Senhor entra com providência ali e abate o soberbo, o mentiroso e o orgulhoso, Pai. Em nome de Jesus Cristo, e o nome do Senhor há de ser glorificado e exaltado entre as nações, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe esse vídeo, se assim você sentir da parte de Deus. E um abraço do irmão Leôncio Gama. Que Deus abençoe você e toda a sua família.